Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai continuar um assunto que gerou bastante interesse de vocês, que é como eu escolhi as tecnologias para o meu SaaS. E hoje eu quero trazer um outro ponto de vista, tá? Então, em que momento do SaaS a gente está e o porquê a gente teve essa escolha de tecnologia. Para isso eu vou usar dois SaaS que eu tenho, um que já está, que a gente já tem clientes e tudo mais, e um que é o que a gente está na fase de MVP, que foi inclusive o que eu expliquei no vídeo anterior. Então, se você não viu o vídeo anterior, a gente fala bastante das tecnologias que eu escolhi para fazer essa primeira versão do meu SaaS. Eu vou deixar um card aqui para você conseguir acompanhar esse vídeo. E se você acha e gosta desse tipo de conteúdo, tá? Acha que esse conteúdo é muito legal, é muito relevante para você, deixa um comentário aqui embaixo avisando a gente. E além disso, não deixa de curtir o vídeo aqui e se inscrever também no canal e clicar no sininho aí que o YouTube vai te lembrar com mais frequência, tá? Seguinte, a gente falou no outro vídeo das decisões técnicas, tá? Então, qual tecnologia, qual banco de dados e tudo mais. Quero trazer agora um pouquinho aqui de uma análise, a gente vai inclusive desenhar um pouquinho sobre essas escolhas, tá? Então, baseado em que momento a gente está do projeto. Se ele é um MVP, se ele já está no momento de tração ou se ele está no momento de escala. São algumas premissas aqui que eu tenho que definir para saber o que eu posso priorizar. Então, se eu vou priorizar escalabilidade ou se eu vou priorizar desenvolver mais rápido, então a gente tem que pensar nisso para que o projeto seja viável. Lembrando sempre que não adianta a gente usar tudo de melhor, utilizar, já fazer com microserviços, etc., se a gente não vender nada desse projeto. Então, isso é bastante importante. Bom, para começar a analisar isso, eu vou fazer uma análise bem rápida do primeiro SaaS que eu criei, né? Um dos primeiros SaaS que eu criei, que é um SaaS que está no ar até hoje. Esse SaaS ele tem uma característica interessante, que é a seguinte: a gente tem clientes, eu vou chamar ele aqui de SaaS 1. Então, o que acontece? Ele tem clientes, a gente tá legal, né? Os clientes gostam do produto, porém, a gente tem um detalhe. Essa versão que a gente está aqui, a gente fez ela um pouco escalável, então se ela não é muito escalável, ela é pouquinho escalável, e a gente tinha aprendido com uma versão anterior. Então, o que aconteceu? Esse SaaS 1, ele surgiu de um outro SaaS. Então, a gente tinha feito um SaaS que a gente investiu bastante tempo, muito dinheiro e etc., que foi, inclusive, uma forma de criar um produto um pouquinho diferente. A gente teve muito investimento, a gente teve pouquíssimo retorno. A gente aprendeu muito com esse SaaS e quando a gente foi fazer uma variação dele, né, então a gente tirou uma funcionalidade dele para transformar nesse SaaS, a gente tomou algumas decisões. Qual que é a decisão que era importante aqui? A gente consegue rodar ele, inclusive, em servidores compartilhados. Esse SaaS está feito em PHP até hoje. A gente tem uma versão V2 dele que está feita em Node, mas a versão 1 dele está feito em PHP. Então, qual que foi o detalhe aqui? A gente escolheu uma tecnologia e uma forma de construir que não escala muito, mas a gente consegue saber se a gente vende. E olha só que interessante, essa infra aqui, ela não custa tão caro. Então, como a gente não conseguiu levar esse SaaS para um momento de escala, né? Então a gente tem clientes, é lucrativo, vale a pena, mas a gente não chegou num ponto de escala que uma tecnologia diferente vale a pena, ou uma forma de construir o produto vale a pena. Então, o que a gente fez? A gente deixa assim, né? A gente tem uma versão 2 dele aqui, que a ideia é só permitir algumas integrações a mais, a gente mudou algumas tecnologias, mas o que é o ponto referente aqui, importante para a gente gente não conseguiu vencer essa parte da tração, né? Ele vende no mercado e tal, mas a gente não escalou, né? Então, se eu tivesse feito ao contrário, se eu tivesse trago toda a infra e tudo que eu preciso para escalar do dia para a noite, etc., ia ficar muito caro e esse SaaS ele não ficaria viável. Então, eu deixaria de investir em infra, sei lá, 200, 300 reais por mês para investir em infra uma fortuna. E a gente fatura próximo de 17 mil reais hoje com esse SaaS. Então, faz muito sentido a gente trazer um custo mais baixo, né? Então, a gente, em prol da escalabilidade, a gente baixa um pouco o custo. Para os clientes, continua a mesma coisa. A gente não sacrifica nada aqui nos clientes nesse sentido, tá? Então, às vezes você vai optar por uma tecnologia que vai ser mais rápido de você desenvolver, você vai testar ali o mercado se ele vai aceitar ou não, né, como que vai ser a aceitação. À medida que você começa a tracionar, você começa a perceber novos desafios e aí sim vai envolver novas tecnologias. Então, olha só que importante. O primeiro ponto que a gente está analisando aqui é em que momento eu estou do meu SaaS, em que momento eu estou com o meu SaaS. Nesse SaaS meu aqui, ele já gera faturamento e eu já começo a ter uma métrica, né? Então, a partir do momento que você começa a ter retorno com o seu SaaS, você consegue ter uma métrica. Que métrica é essa? Quanto que eu invisto em tecnologia aqui que vai me resultar mais clientes ou vai fazer alguma diferença, vai mexer na agulha, né? O que a gente brinca. Então, quanto que eu vou mexer no meu SaaS que ele mexe na agulha? Atualmente, esse SaaS
a gente não tem isso, né? Então a gente tem essa integração que a gente fez, que é feito em Node, e que vai mexer a agulha, mas tirando isso, a gente tem esse ponto aqui que não mexe muito a agulha. Agora, vamos usar um exemplo, o SAS 2, que é o que eu estou em MVP agora, tá? Então a gente está terminando o MVP e a gente vai testar no mercado. Qual que é o desafio desse SAS? Tá? O desafio desse SAS é a gente conseguir provar que o nosso método funciona. O que é um método funciona? Que o SAS, juntamente com as nossas premissas lá para esse SAS, ele vai ajudar o mercado e as pessoas vão ter vontade de pagar por aquilo. Esse é o nosso teste, esse é o nosso MVP, que é o nosso mínimo, ao invés de ser mínimo viável, para a gente aqui é o mínimo vendável. Tá? Então, é o mínimo que eu consigo ter para vender. E é por isso que a gente fez ele com o Remix, que é aquele vídeo que a gente gravou falando das tecnologias. E aí tem um detalhe aqui que é importante, que é o segundo ponto que a gente tem que entender. Então, o primeiro ponto é em que momento a gente está com o nosso SaaS. Segundo ponto, como que a gente vai para o próximo passo. Né? Então, como que eu dou os próximos passos a partir daqui? E aí, uma coisa que é bastante importante. Depois que a gente entende, né, em que momento a gente está, eu estou no MVP, eu estou começando a tracionar e etc., a gente consegue tomar decisões um pouquinho mais com argumentos, né? Eu consigo defender o meu ponto para essa decisão. Então, olha só, nesse meu SAS 2, a gente começou a fazer com o Remix. E o Remix, ele tem, dá para a gente fazer melhor, etc., algumas coisas, mas, querendo ou não, a gente está com o back-end e o front-end juntos, tá? Por quê? Porque a nossa intenção aqui é testar se o método funciona. Então, minimamente, eu quero ver se eu consigo gerar, é um SaaS que tem 2 atores, né? Então a gente vai conectar 2 atores, quase um marketplace. Então, assim, a minha intenção é, consigo conectar minimamente esses 2 atores? Se eu consigo fazer isso, legal, eu validei essa primeira etapa. Qual que é o próximo ponto que a gente tem que tomar e se atentar aqui? A intenção aqui é a gente mudar de fase. Então, a fase 2 desse meu SaaS. Já que eu quero mudar de fase, qual é o custo que eu vou ter dessa mudança de fase? Então, aqui, nesse meu SAS 1, o meu custo de mudar de fase ele é alto, porque eu vou ter que reescrever bastante coisa, eu já não programo mais em PHP e etc. Porém, o detalhe é, eu não vou mexer a agulha com esse custo. Já aqui, o jeito que a gente está fazendo todo web, etc. Para a fase 2, a gente precisa ter um aplicativo nativo. Tá? Então, com React Native, etc. Mas a gente precisa ter um aplicativo para instalar no celular. Tá? Então, isso vai tirar uma barreira de aceitação, de uso e tudo mais, e vai permitir alguns outros controles que a gente precisa para provar que o método funciona. E aí o que acontece? Eu tenho um custo de saída do SaaS do MVP para vir para cá. Tá? Então, qual que seria esse custo? Eu vou ter que desacoplar o meu remix aqui. Né? Então, eu tenho as minhas regras de negócio lá dentro, preciso desacoplar. E aí, provavelmente, a gente vai implementar uma API em GraphQL aqui, né? Então, para que a gente consiga consumir esses dados, tanto no web quanto no aplicativo nativo. A gente sabe que isso, se a gente for olhar por um outro ângulo, é um débito técnico, né? Então, entre aspas, eu não deixei preparado, enfim. Mas a gente sabe que, pelo momento que o SaaS estava, ou está, esse é um débito técnico aceitável. Então, eu estou aceitando esse custo de ter que reescrever algumas coisinhas depois, em detrimento de entregar rápido, a gente conseguir testar rápido, a gente conseguir se adaptar rápido. Quando a gente for fazer essa transição daqui para cá, tá? Então, quando eu quiser fazer essa transição aqui, tem uma coisa que é importante. A intenção nossa é que a gente vai mudar muita pouca coisa em feature. Então, por exemplo, meu banco de dados vai continuar o mesmo, enfim, vai continuar muita coisa mesmo. A gente vai tentar aproveitar o máximo das regras de negócio que a gente já descobriu, a gente já validou no MVP, e a gente vai só aumentar as interfaces aqui, tá? Então, para ficar um pouco mais fácil de se utilizar. Então, qual que é a vantagem disso? Eu tenho custos aqui da minha decisão, mas eles são custos mais controlados, né? Então eu sei aonde está o meu custo. Outro ponto que é importante, por que do Remix e não Laravel, por exemplo? Porque eu sei que quando eu for fazer a minha versão nativa, provavelmente quando eu for extrair esses métodos de domínio aqui, né? Então, em relação à regra de negócio, eu vou também ter que mexer na minha parte web. Então é muito mais fácil eu fazer isso com React de uma vez. Né? Então eu faço já as interfaces em React e já faço isso também extraindo ali minha API em GraphQL. Então fica muito mais fácil a gente fazer isso. Então eu vou aproveitar os mesmos componentes que eu já tenho para cá, daqui do Remix, e vou mandar para essa versão web nova. E aí um outro detalhe importante. Na fase 2 a gente consegue escalar um pouquinho mais. Tá? Não é uma escala absurda. Tá? Então por quê? Porque o grande diferencial nosso aqui ainda não é a fase absurda. Então aqui a gente está pensando
em uma cidade ter disponível, digamos assim, né? Então, a gente vai testar na minha cidade. Aqui na fase 2, a gente já vai estar em torno de 5 a 10 cidades. Então, a gente não está numa escala absurda, né? Que a gente precisa de uma resiliência absurda, de uma escalabilidade absurda, mas a gente vai controlar essa escalabilidade. Outro ponto que é importante, conseguimos fazer isso, né? Então, entendemos aqui a fase 2, aí sim a gente vai para a fase 3, que é a escala de verdade. E na escala, as decisões vão ser diferentes. Fiz o meu MVP, consegui perceber uma feature que vai fazer diferença, e na fase 3 eu vou pensar em escala de verdade. Outra coisa que é importante, a gente entender qual é o custo de cada mudança, tá? Então o que acontece? Eu fiz com o Remix aqui, tá tudo acoplado. Na fase 2 é uma progressão, né? Então provavelmente a gente vai ou utilizar Remix ou Next, mas eu vou desacoplar os dois, porque eu preciso da API separada para o aplicativo nativo. E na fase 3, essa desacoplada eu já consigo escalar mais. Então é um caminho, é uma progressão aqui, ó. Então, o que eu estou fazendo é uma progressão de escolhas. Ao invés de trazer essa fase de escala e tudo separadinho aqui para a fase 1, por quê? Se eu trago para cá, pode ser que o método não funcione. Pode ser que o meu MVP não se prove viável, né? Então, pode ser que não deu certo, né? Então, e aí o que acontece? Essa fase 3, ela custa caro de infraestrutura. Ela vai custar caro para criar. Ela vai custar caro para você desenvolver, você vai demorar mais tempo. As suas mudanças começam a ter que ser um pouquinho mais racionais. Aqui a gente consegue mudar com mais facilidade. Por quê? Porque a gente está acopladinho ali, mas tá fácil. Eu troco ali uma action, uma loader no Remix, eu já mexo no view direto. Então, assim, tá mais fácil da gente manipular isso e testar, né? Então, a gente se adaptar para ver se o método funciona. Então, o que é o takeaway desse vídeo? O que você tem que levar desse vídeo, tá? Que muitas vezes as decisões que a gente tem que tomar tecnicamente, é importante a gente entender em que momento o nosso software está. Nesse SaaS 1, por exemplo, a gente é lucrativo e a gente não chegou no ponto de escala. Então, assim, se a gente for olhar para o código-fonte, para as decisões técnicas, etc., para o momento que ele está ok. Né? Então, ele não é extremamente escalável. A gente tem uma arquitetura mista, então uma parte do SaaS a gente roda on-premises, né? Então on-premises, né? Então a gente roda em servidor nosso, bare metal, alguma parte a gente roda também na cloud, etc. Então assim, a gente consegue fazer isso para diminuir bastante os nossos custos. Já aqui no SaaS 2, a gente está fazendo a mesma coisa. Então a nossa intenção é que ele chegue aqui, mas um projeto ele não pode começar, dependendo de quantos recursos você tem, e o quanto que você validou essa ideia, ele começar aqui muitas vezes é muito caro. Então pode ser que você mate a sua ideia. Logicamente, tudo isso depende muito de projeto para projeto, tá? Então vai depender, você tem investidor, você não tem, você já validou o produto de alguma outra forma e etc. Porém, uma coisa que eu descobri no mercado, que nada sobrevive ao campo de batalha. Então, por mais que você faça tudo escalável, bonitinho, você testou o mercado, etc., às vezes não vende o tanto que você achou que ia vender. Então, no momento de você colocar no mercado de verdade, não vendeu o quanto você quis vender. A gente quer vender, né? Mas então, assim, mas o mercado não se mostrou querendo comprar. Esse é um ponto bastante importante da gente refletir, tá? Então, muitas vezes a gente quer fazer isso para dar certo, mas a gente tem que fazer de uma forma que a gente não mate o projeto antes do tempo, tá? Então, eu vejo muita gente fazendo na primeira versão, já coloca microserviço, coloca Kafka, etc., sendo que ele nem tem um método ainda. Ele nem sabe se o software dele resolve aquele problema. É importante a gente entender em que momento a gente está e qual é o próximo passo daquela solução. Então, para todos os SaaS meus aqui, eu tenho o próximo passo. Pô, beleza. Eu sei que esse passo é esse pelo momento do meu SaaS e eu sei o que eu preciso fazer e em que momento o meu SaaS vai estar para a fase 2. Eu sei como eu estou aqui, eu sei como chegar na fase de escala. E aí, provavelmente, depois da escala, a gente vai ter uma fase de otimização de custos, né? Então, você escalou, você está gastando bastante, investindo bastante em infra, como que você seca essa infra, né? Então, que já é o passo onde você tem mais pessoas de infra te ajudando e assim por diante. Então, é bastante importante a gente entender isso. Em que momento o seu SaaS está, como que as decisões que você tomou por causa daquele momento e qual é o próximo passo. Como que você dá o próximo passinho rumo a essa escala que a gente sonha, né? Todo mundo sonha em ter uma escala absurda, mas a ideia é dar passinhos no sentido dessa escala absurda. Obviamente, também é importante alinhar, se você tem outros sócios, né? Então você tem outros stakeholders, é importante a gente alinhar
isso, tá? Que essas pessoas entendam também e fiquem no mesmo barco, digamos assim, sobre essas decisões, tá? Então faz bastante diferença isso, tá? Você conseguir explicar, pô, por que a gente não tem o nativo agora? Né? Então, por que a gente está fazendo isso mais rápido, mais devagar? Por que a gente está fazendo assim o assado? É importante você conseguir comunicar isso também para os stakeholders, se você tiver. Então, assim, nesse meu SaaS 2, por exemplo, eu tenho um sócio. Então, é importante, pô, seria muito legal a gente ter um aplicativo. Seria legal, mas é inviável agora, né? Então, organizar e alinhar essas expectativas também vai te ajudar bastante. Bom, pessoal, essa é a ideia desse vídeo, tá? Eu queria trazer um pouquinho para vocês que muitas vezes a gente vai escolher uma tecnologia, você vai olhar e falar, pô, por que eu escolhi Remix aqui, né? Então, e já coloquei a regra de negócio junto, back-end junto, etc. Por que eu fiz desse jeito e não de outro jeito? Muitas vezes você racionalizando sobre isso, você consegue entender inclusive o próximo passo, tá? Então, isso é bastante legal para você entender isso, né? Então, nesse caso nosso aqui vai ficar super em conta para a gente fazer esse primeiro teste, tá? Então, o volume de dados que a gente espera não é tão grande e a gente consegue testar e validar o método, que é o importante para a gente. Então, o MVP vai estar pronto. A ideia nossa aqui, nesse vídeo, é explicar para você em que momento você pode estar e qual é o próximo passo, tá? Então, pensem sobre isso, tá? E refletir também sobre isso. Escolhi Remix por quê? Porque a base dele é React, então eu consigo utilizar aqui essa base de React para frente, né? Então, eu consigo continuar utilizando esses componentes ou até mesmo melhorando esses componentes. Muito antes da gente pensar só em tecnologia, é legal a gente pensar como que ela está alinhada com o negócio. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir e comentar aqui embaixo. E aqui embaixo também tem as nossas outras redes sociais para você seguir a gente lá. E a gente se vê no próximo. Valeu!